Mas, irmãos, estamos começando agora nosso momento de palavra, de refletir na palavra do Senhor, de meditar nas coisas de Deus. Quero convidar você para nós estarmos juntos. Vai convidando seu irmão, vai se preparando aí, pega a sua Bíblia para nós meditarmos um pouco na palavra do Senhor. Paz, Kelly, tudo bem? Convites. Eu vou fazer os meus aqui agora. Vamos convidar alguém para vir estar com a gente? Rapaz, queridos, quero convidar vocês a fazer uns convites. Convide seu irmão, convide seu... Achei aqui. Fazer meus convites agora. Mas Aline, tudo bem? Tudo bem, Aline? David, bem? Vamos fazer uns convites? Todos os nossos momentos de culto eu tenho convidado algumas pessoas, parentes. Vou fazer isso agora. Quero convidar você a fazer o mesmo. Convidar meus irmãos, a igreja. Vai convidando alguém, tá bom? Daqui a pouco nós vamos começar o nosso culto, nossa adoração, nosso momento com Deus. Convidando ali algumas pessoas. Parentes. Então, vamos lá. Paz, Denise, tudo bem? Rio de Janeiro, hein? Vamos aí. Graças a Deus. Paz, prima, minha prima. Que bom. Que nós podemos estar juntos, podemos louvar o Senhor, podemos ter o nosso momento de culto, o nosso momento de palavra, de adoração. Na paz, tia.
Olha lá. Espera mais um pouquinho, os irmãos estarem entrando. Aleluia, Jesus. Paz de Sara, Denise, Sandra, Nolita. Vamos ver vocês. Ai, ai. Tem o nosso momento de adoração. Paz, Valéria. Adorar nosso Deus com a nossa busca por saber dele. Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento e nós possamos perceber um pouco mais do Senhor, conhecer um pouquinho mais dele. Paz, Ju. Conhecer um pouco o nosso Deus, o Filho dele, o Senhor Jesus. Queria tocar, mas não vou tocar não. Amém. Jesus Christ. Pegou a sua Bíblia? Pega seu equipamento de trabalho, seu equipamento de estudo, pega a sua caneta, marca texto. Pegue desliga coloca no silencioso para não atrapalhar o teu culto, o teu momento. Nós vamos agora entrar num tempo de meditar na palavra dele, de buscar o entendimento dele, então que nenhum barulho externo venha atrapalhar o nosso contato, o nosso momento com Deus, né? Isso é bom. As nossas necessidades, podermos perceber e ver Deus como nós precisamos. Esses tempos tem feito a gente pensar em bastante coisa, né? A razoar em muitas coisas. Na realidade, nós estamos com bastante tempo agora, né? Será que as coisas acontecem, irmãos? Todas as coisas acontecem, elas acontecem sempre com propósitos, né? Sejam eles pessoais, comunitários, universais. Deus não faz nada sem propósito. Tudo que acontece tem permissão divina, tem ação de Deus, tem um desejo de Deus, tem um plano de Deus. Mas se a gente pudesse parar um pouquinho para refletirmos um pouco, uma das coisas que nós temos tido bastante é tempo. Tempo, sem sombra de dúvidas, é algo que tem sido, vamos dizer assim, entre aspas, claro que tem algumas pessoas que, devido às suas funções, às suas atividades, que às vezes não pararam, estão mais atarefadas ainda, né? Mas nós temos tido mais tempo, né? Nós não estamos saindo tanto, as pessoas não estão saindo, por mais que estejam trabalhando, que estejam com suas atividades normais. Mesmo assim, nós estamos evitando sair. Nós estamos mais dentro do nosso lar, estamos mais presentes na nossa casa. Nós não estamos tão ativos. Estamos ativos de uma outra forma, de uma outra maneira. E nessa mudança toda que tem acontecido, nós temos percebido que uma das coisas que tem sobrado, na realidade sobrado não, tem ficado mais evidente nas nossas vidas, é o nosso tempo. Nós temos tido mais tempo livre, mais tempo para fazer outras coisas, fazer coisas que antigamente nós não fazíamos devido à nossa correria. Às vezes uma correria, às vezes até sem necessidade, né? Tanto é que hoje nós só saímos
se saímos por alguma necessidade. Se não há necessidade, ficamos em casa e buscamos até alternativas dentro do próprio lar para realizarmos alguma coisa. Mas um fato é certo, que nós temos tido muito tempo. E o tempo, ele gera sempre alguma coisa, sempre vai gerar alguma coisa nas nossas vidas. Pode gerar uma vida sem nada, sem nenhum tipo de ação, sem nenhum tipo de atividade. Pode gerar uma vida sedentária. A pessoa tem tempo, mas ela não utiliza seu tempo para algo frutífero, algo que benéfico. Às vezes ela tem um tempo e esse tempo é totalmente sedentário, não é bem utilizado. Mas a gente tem tido tempo, e acho que esse tempo tem sido o tempo para nós pararmos e refletirmos e nas nossas reflexões tentarmos mudar. É justamente sobre isso que eu queria falar um pouco. Na realidade, hoje eu estava querendo falar, desde o começo do final de semana, de domingo, eu estava pensando assim, o que esse tempo tem realizado na sua vida? O que esse tempo livre, o que esse tempo que agora nós temos, que antes não usávamos tanto, usávamos para tantas outras coisas, o que tem acontecido às vezes na nossa vida? O que tem surgido em nós, o que tem mudado em nós? Quais são as nossas mudanças? Você já parou para avaliar o que você tem mudado? Quais as coisas que você tem alterado na sua vida? Quais são aquilo que você fazia, que você parou e viu e falou assim, cara, eu não vou fazer mais isso, vou parar de fazer isso. E eu estava pensando o que mudou na nossa vida desde o dia 19 de março, aqui na nossa região, que foi estabelecida essa quarentena, que mudou em nós. E eu estava pensando, cara, o que mudou nas nossas vidas? Eu queria falar um pouco sobre isso com vocês. E eu quero ser breve, não quero me delongar, mas eu queria compartilhar alguma coisa sobre essa questão das mudanças, né? Das coisas que nós mudamos. E o que mudamos? E o que está sendo mudado em nós? Eu lembro, isso é algo que é comum na minha vida e na sua vida. Todos nós, alguns meses atrás, eu me mudei. Eu saí de uma avenida, vim para uma outra avenida paralela, mesmo bairro, mesma cidade. Eu fiz uma mudança. Eu lembro que antigamente, quando eu era mais moço, mais menino, quando eu era jovem, adolescente, eu ajudei a minha mãe muitas vezes a mudar as coisas em casa, mudar a estante de lugar, mudar o sofá de lugar. E quantas vezes nós fizemos isso? Depois de casado, quantas vezes minha esposa quis mudar, eu quero colocar o sofá ali, quero mudar para cá. E fizemos muitas mudanças. E nós fazemos muitas mudanças. Mudamos de emprego, mudamos de cidade, mudamos de carro, mudamos de roupa. Nós fazemos mudanças quase constantemente, quase toda hora nós estamos mudando alguma coisa nas nossas vidas. Nós mudamos de opinião, né? Mas todas essas mudanças que eu falei, comentei com vocês, e com certeza vocês também experimentaram, mudanças dentro da sua casa, mudanças fora da sua casa, mudanças no ambiente onde você está. Quantas vezes mudamos dentro da nossa empresa? Nós fazemos alguma coisa, mudamos, passamos a fazer outra. Nós somos mudados dentro da nossa empresa, da empresa onde trabalhamos ou prestamos serviço, mas todos nós sabemos que nessas mudanças, essas revoluções que às vezes dá tanto trabalho, né? Mas nós sabemos que em tudo isso não há uma mudança, não é uma mudança. Na realidade, nós mudamos as coisas, mas a vida continua a mesma. A vida não muda. A vida dos membros da nossa família, nós mudamos a casa todinha, mas a família continua a mesma. Segue do mesmo modo. Não há uma mudança na vida de ninguém quando nós mudamos de emprego.
quando nós mudamos de cidade, quando nós mudamos as coisas na nossa casa, os móveis da nossa casa, os problemas que às vezes existem, eles ainda permanecem, eles continuam. Essas mudanças, elas não têm, na realidade, uma grande interferência na vida, naquilo que nós somos. E como é importante as mudanças, não do lado de fora, mas assim as mudanças que estão lá dentro. Às vezes nós mudamos tanto e os nossos relacionamentos continuam ruins. Nós mudamos tanto e nós continuamos em pecado, continuamos pecando. Nós mudamos tanto e nós continuamos enfermos. Nós vemos que na realidade só mudou coisas e nada mudou. E é justamente isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Nós nos avaliarmos. Na realidade, é uma avaliação para mudar. Sabe, uma coisa que é importante, eu aprendi com o meu pastor Uzias, ele sempre falava no dia da Santa Ceia: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. E a orientação do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, né? Então há uma necessidade, sempre houve uma necessidade de uma avaliação nossa, uma avaliação pessoal. Nós estamos muito acostumados a avaliarmos o outrem. Nós costumamos avaliar mais a outra pessoa do que a nós mesmos. Nós fazemos isso quase que de uma forma automática. E a nossa avaliação, mesmo nós nos avaliando, não pode ser em vista de coisas. Se tivermos que nos avaliar em alguma coisa, nossas mudanças, elas não vão ser, não vai haver mudança se na nossa avaliação nós só mudarmos coisas, nós trocarmos as coisas, nós mudarmos o nosso dia ou mudarmos os nossos horários, nós mudarmos as nossas datas, porque na realidade nós precisamos de uma mudança, de uma avaliação da nossa alma, do nosso espírito. Nós precisamos avaliar onde o Espírito Santo presida sobre nós. A mudança que é necessária é na onde o Espírito mora, onde o Espírito preside. A mudança tem que ser então interior. A mudança não pode ser uma mudança externa, não pode ser uma mudança das coisas. Às vezes nós mudamos, por exemplo, muitas pessoas mudaram de igreja pensando que o problema era a igreja e mudaram da igreja e continuam com os mesmos problemas. E às vezes agravou-se o problema daquela pessoa. Muitas pessoas mudam de cidade e pensam que vai melhorar o mudar da cidade, quando que não vai mudar nada, porque o grande problema não é as coisas e o que está ao nosso redor, mas sim o que está no nosso interior. E a nossa avaliação, ela não pode ser feita no externo, ela tem que ser feita no interno, onde o Espírito Santo preside, onde o Espírito Santo ele está sobre, ele vai comandar. E esse é o grande problema das nossas avaliações, porque nós costumamos muito avaliar externos, nós costumamos muito olhar para os lados, para frente, para trás, para as pessoas, para aquele que está ali, para aquele que está lá, para aquele que está ali por vir, aquele que passou. Nós olhamos tanto para os outros que esquecemos de olhar para nós. E o salmista, lá no Salmo de número 139, verso de número 23 e 24, ele diz o seguinte: ele entendeu que a necessidade é uma necessidade interna, uma necessidade do interior da pessoa, não é o externo. Nunca vai ser o externo, nunca vai ser as pessoas, nunca vai ser as coisas, nunca vai ser as circunstâncias. Você entende, irmão? Você consegue entender isso? Que nem as tempestades, elas determinam nada. Veja que os discípulos estavam num barco no meio da tempestade e eles perguntam para Jesus: Senhor, não te importas que morramos? Eles estavam olhando para a tempestade, o problema estava dentro deles. E o Senhor os repreende, os corrige, falando assim: homens de pouca fé. Na realidade,
todo mal está dentro do nosso ser. O nosso interior tem que ser transformado, o nosso interior tem que ser mudado, o nosso interior tem que ser sondado. E o salmista, ele chega e fala lá no Salmo 139 o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Se há em mim algum mal, e guia-me pelo caminho eterno. Como demonstra a palavra, Deus, pelo seu Espírito Santo, quer nos tirar da nossa comodidade. Deus sempre quis mudar o homem. Vamos. Deus sempre quis, sabe uma coisa? Você foi alcançado por Cristo porque Cristo quis te mudar. Jesus viu em mim, viu em você uma necessidade de mudança, e não era uma mudança externa, era uma mudança interna. Os nossos pecados nos separavam de Deus. A minha vida pecadora separava de Deus. A sua vida em pecado, afastada de Deus, te afastou de Deus, e a mim também, a todos nós. Jesus olhou para nós e falou assim: precisamos mudar eles. Deus sempre vai olhar para nós. E o salmista, ele fala isso: Senhor, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, como demonstra essa palavra, Deus, pelo seu Espírito Santo, Ele quer nos tirar da nossa comodidade. Ele quer nos tirar dos nossos velhos e novas práticas infrutíferas. Deus, pelo seu Espírito Santo, através da sua palavra, quer me tirar, quer tirar você, quer tirar quem estiver ouvindo, qualquer pessoa, todas as pessoas, da nossa comodidade, das nossas velhas e novas práticas infrutíferas, e nos põe nos caminhos de bênçãos, nos caminhos de aprovação de Deus. Ele quer tirar de nós, Ele quer que nós saiamos, que você saia do que é bom, para colocar você no que é melhor ainda, no que é ótimo, porque tudo isso vem do coração de Deus. Agora vejamos como isso acontece na vida do discípulo, na vida daquele que serve, daquele que obedece, daquele que quer conhecer, daquele que ouve o Senhor, quer ser discípulo de Cristo, quer ser um aprendiz do Senhor. Como acontece na vida da igreja, como acontece na sua vida pessoal, na minha vida pessoal, na vida de quem tiver e quiser ser discípulo de Cristo. Primeira coisa, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá na realidade, desculpa, não, agora não. Eu ia pedir para você abrir a sua Bíblia lá em Isaías, mas agora não. Espera um pouquinho. Bom, vejamos então. A primeira coisa é quebrantamento, arrependimento. Porque a avaliação, vai gerar em nós quebrantamento e arrependimento. Um arrependimento para uma vida frutífera, a uma vida abençoada. Tem um pastor chamado James MacDonald. Ele teve uma experiência maravilhosa com o Senhor. Ele disse que em determinado momento da vida dele, ele passou por uma fase muito árida, uma fase muito difícil da vida dele. Ele se prostrou diante de Deus. Ele pegou e começou a orar e pedir a Deus e a falar com Deus. E ele estava passando por aquele momento muito difícil, espiritualmente falando, e ele começava a orar pedindo algo para Deus, e logo aquilo que ele pedia mais parecia que ele estava mendigando do que orando. Vou repetir.
Pastor James MacDonald, ele teve uma grande experiência com isso. Num momento muito difícil da vida dele, um momento árido, de uma secura, de um período de dificuldade espiritual, ele começava a orar por algo e logo mais ele começou aquela oração começou a aparecer, parecia que ele estava mendigando do que estava orando. E aí é uma coisa interessante, porque nós devemos tomar muito cuidado com isso. Por quê? Tomar muito cuidado com o mendigar a Deus por alguma coisa. Porque passa a ideia de que você precisa mais daquela coisa do que de Deus. Quero voltar e lembrar vocês, lembra de um tempo atrás que nós estávamos aqui e ministramos, e nós falamos aquele momento de Moisés prestes a iniciar a jornada com o povo pelo deserto, e o Senhor estava muito irritado, o Senhor estava irado com o povo, e Deus falou assim: olha, Moisés, por sua causa, porque você intercedeu pelo povo, eu vou fazer com que vocês cheguem lá. Vocês vão, você vai, o povo, vocês vão, eu vou fazer com que vocês cheguem lá, mas eu não vou no meio de vocês. Deus, naquele momento, Moisés, ele para e fala assim: Senhor, se o Senhor não vai conosco, nós não queremos ir. Interessante. O que é mais importante? A bênção da promessa ou o Deus da promessa com você no caminho, na jornada até a promessa se realizar? E isso é importante para nós, porque às vezes nossa oração parece que se torna um mendigar, e é aquilo que nós queremos do que aquele a quem nós estamos pedindo. E nós devemos tomar muito cuidado com isso, porque dá essa impressão, dá essa ideia de que você precisa mais daquela coisa do que dele, do que o próprio Deus. É como se você estivesse dizendo assim, mais ou menos assim, ó: tu não és suficiente para mim, Senhor, eu preciso muito mais daquilo. E isso é importante, irmãos. Irmãs, em primeiro lugar, nas nossas vidas, nós precisamos de Deus. E se nós precisamos fazer uma avaliação daquilo que nós precisamos realizar, do que nós precisamos mudar, é colocar Deus no lugar dele, entronizar Deus nas nossas vidas. Essa é uma avaliação pessoal, individual, que só você vai poder fazer, só eu vou poder fazer, que eu não posso fazer por você e muito menos você fazer por mim. A avaliação de que Deus é a coisa mais importante, de que Deus é o centro, é aquilo que mais você precisa. O Senhor Jesus, ele fala isso lá em Mateus capítulo 6, verso 33. Buscai em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, as demais coisas eu vou acrescentar. Então as mudanças que na realidade nós às vezes olhamos com os nossos olhos não espirituais, mas carnais, nós olhamos para as coisas e queremos mudar coisas para que nós possamos melhorar a nossa vida, quando que não é a mudança das coisas que vai melhorar a nossa vida, é a mudança do nosso interior, colocar Deus em primeiro lugar, porque essas demais coisas, elas são acrescentadas nas nossas vidas. Avaliar a vida, avaliar nosso ser, avaliar o nosso interior, isso implica em colocar Deus em primeiro lugar. O salmista, lá no capítulo 16, verso 11, ele fala assim: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Consideremos, irmãos, então, algumas coisas, alguns passos para que nós possamos alcançar nesse processo de avaliação um resultado de que dê início a um crescimento abundante, a um crescimento frutífero e digno do Senhor, digno de Deus, digno desse que é a razão da nossa existência. Desse aqui é a coisa mais importante para você, para mim. O que é mais importante para você? O que é mais importante para mim? Para mim. O que é mais importante, irmãos, é Deus. Como para você também.
O que é mais importante para você? Deus. Porque em Deus todas as coisas se realizam. Amém? E eu gostaria de convidar você a sim abrir lá em Isaías, capítulo de número 6. Eu queria ler somente 3 versículos com você desse capítulo. Deus tem que estar entronizado. Deus aparece para Isaías e ele revela a Isaías um quadro de santidade e de poder. No versículo de número 1 do capítulo 6 de Isaías diz assim: no ano da morte de Uzi, do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Glória a Deus. Maravilhoso isso, né? O texto de Isaías, posso falar para vocês que de alguns meses para cá, esse texto tem sido muito impactante para mim. Tem me revelado muitas coisas maravilhosas. Na realidade, o início do ministério profético de Isaías se dá aqui, um ministério profético verdadeiro, reto dentro de um chamado divino. Porque foi o início de um encontro com Deus. E na realidade, esse encontro com Deus revelou 3 coisas importantes. Revelou para Isaías que da necessidade de nós estarmos presentes perante o trono e da face de Deus. Outra coisa, ele colocou em evidência o meu pecado. Colocou em evidência o pecado de Isaías. Fez com que Isaías confessasse o seu pecado. Em terceiro, ele faz com que dali em diante ele receber de Deus um chamado para ser um grande profeta, um profeta de uma relevância muito grande para o povo de Israel, a ponto de ser chamado por nós hoje um profeta messiânico, um dos grandes profetas que anunciaram Jesus há tantos e tantos anos antes da vinda do Messias. Esse capítulo e esse chamado de Isaías revela essa importância. Primeiro, de que nós todos precisamos ter uma visão de Deus, de um Deus elevado, de um Deus exaltado, pois essa visão de Deus, ela nos impacta. E tudo aquilo que causa impacto traz mudança. Se você não tiver essa revelação desse Deus que é grande, que é sublime, que é exaltado, que é tremendo, que está sobre todas as coisas, você não vai ser mudado por ele. Só consegue viver e reconhecer e andar em Jesus aqueles que olham para a cruz e são impactados por aquele gesto. Só conseguem se prostrar diante de Deus e reconhecer o sacrifício do Senhor Jesus aqueles que olham para Ele e reconhecem o que Ele fez e foram impactados. Quando há um reconhecimento, há impacto. Onde há reconhecimento, há impacto. E onde há impacto, há mudança. Onde há mudança, transformações. Vidas são transformadas. Tudo que nos impacta, nos confronta. Tudo aquilo que nos impacta, nos atrai. Tudo aquilo que nós olhamos e vemos algo, atrai os nossos olhos. Se você não conseguir ver Deus exaltado, se não tiver essa percepção de Deus grande, acima de você, foi isso que Isaías viu. E ele, quando vê isso, falou assim: ai de mim que os meus olhos viram o rei. Ele se prostra
Moisés, diante da sarça, aquela voz vem do alto: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar onde você pisa, logo prostra-se diante de Deus. Sabe, irmãos, aquilo que não traz impacto nas nossas vidas não nos confronta, não traz mudança. Aquilo que não nos impacta não nos atrai. Então há uma grande necessidade de nós termos essa visão de Deus. Moisés, Abraão ouve a voz de Deus e larga tudo. Ele foi impactado por Deus, pela grandeza de Deus, pela voz do sobrenatural, do Altíssimo. E aí faz com que ele, confrontado. Moisés foi confrontado: não quero, mas chegou, foi. Isaías também foi confrontado com a revelação da grandeza de Deus, da glória de Deus, do poder de Deus, porque Ele é fogo consumidor. Não podemos perder a visão desse Deus vivo que nós temos. Nós não podemos perder a visão desse Deus santo e poderoso que nós temos. Porque se nós perdermos essa visão, nós não faremos, na nossa vida não vai ter mudanças. Nós não vamos conseguir perceber coisas das nossas vidas, dentro de nós, que precisam ser mudadas. E nós não conseguimos ver sem Deus. Porque isso, quem revela Deus é o Espírito Santo de Deus. Veja que quando Isaías estava ali, diante do Deus, os anjos voavam, aqueles serafins voando, aquela visão maravilhosa, ele se prostra, ele fala assim: Deus é grande demais. E aí ele chega e ele é confrontado para uma mudança interna. Veja, que ele chega e fala assim: ai de mim que sou pecador. Ai de mim que preciso tirar coisas dentro de mim. Ai de mim que preciso mudar, que preciso transformar algumas coisas. Eu estou me avaliando agora para sair do bom para o melhor, para sair daqui. Irmãos, e todos nós queremos mudar para melhor. Ninguém quer mudar para pior. Você não quer mudar para melhor? Eu quero mudar para melhor. Eu quero viver coisas melhores. Eu quero proporcionar coisas melhores para a minha casa, para a minha família. E isso é importante, então, que eu tenha essa visão de Deus, essa revelação. Nós não podemos perder a visão de Deus, de quem Ele é. Ele é Deus, Senhor, Santo, Poderoso. Essa revelação, esta visão nos faz tementes a Deus. Essa visão faz com que nos seja revelada a direção, nos é dado poder. Amém? Aleluia. Caramba, como nós somos carentes e precisamos ver Deus. Como nós precisamos ver Deus todos os dias. Como nós somos errados por dentro. Como nós perdemos facilmente a visão de Deus. Porque quando nós vemos a Deus, nós começamos a ter um relacionamento diferenciado e muitas coisas dentro de nós vão ser mudadas. É por isso que quem vê Deus, quem tem essa revelação de Deus, jamais abandona a Deus. Porque teme o Senhor. Porque reconhece nele o seu Rei, o seu Senhor. Não tem como. Nós não vamos fazer isso. Nem você, nem eu, nem nós. Sem essa visão, somos como um vale de ossos secos. Perdemos a sua presença, a vida. Perdemos aquele fogo, aquele desejo, aquilo que nos acende, aquilo que nos queima por dentro. Sem a visão de Deus, nós ficamos perdidos. O salmista, em Salmo 47, verso 8, ele fala assim: Deus está no seu santo trono, Deus reina sobre as nações. Olha o salmista, olha, ele estava vendo. Essa era a percepção do salmista.
Essa era a maneira que ele via. Ele, o Deus, ele está ele está no seu santo trono. Deus reina sobre todas as nações. Precisamos voltar a ver Deus. Precisamos voltar a ver Deus. Você precisa voltar a ver Deus no seu trono. Você precisa voltar a ver Deus em oração, em comunhão. Pecado, isso nos afasta. Na realidade, quando nós temos essa percepção de Deus, nós somos transformados na coisa que nós mais precisamos mudar. No nosso pecado. Os nossos pecados precisam ser revelados. Veja só que interessante. Pecado é algo que nós todos vemos. Você vê pecado? Também vejo. Mas onde nós mais vemos o pecado? Nós costumamos ver pecado em todos os lugares. Nós vemos o pecado na igreja. Nós vemos o pecado na vida dos outros. Nós vemos o pecado na vida de um irmão, na vida de uma irmã. Nós vemos o pecado nos jornais. Nós vemos o pecado no meio da família. Nós vemos o pecado na vizinhança. Nós vemos o pecado em todos os lugares. Um lugar que nós menos vemos o pecado é no espelho. Nós, no espelho, não conseguimos muitas vezes ver o pecado. Porque quando estamos olhando para nós mesmos, nós não costumamos ver os nossos erros, os nossos delitos, as nossas falhas, os nossos pecados. A gente vê pecado de todo mundo. A gente vê o pecado em todos os lugares. Na realidade, parece que os nossos olhos são atraídos pelo pecado. Mas nós não conseguimos ver o pecado muitas vezes onde ele tem que mais ser percebido. No espelho. Nas nossas vidas. Em nós mesmos. A maioria dos cristãos, a maioria de nós somos muito deficientes quando se trata de enxergar seus próprios pecados, seus próprios erros, suas próprias falhas. Conseguimos ver falhas e pecados em todos, conseguimos ver os erros mais pequenos nas vidas das pessoas, mas não conseguimos ver os grandes erros que existem em nossas próprias vidas. O Senhor Jesus, em um dado momento, ele fala sobre isso. Vocês conseguem ver um cisco, mas não conseguem ver a grande trave que está nos vossos olhos. Vocês conseguem coar um mosquito, mas olha, passa um camelo. Não é verdade? Na realidade, irmãos, muitos de nós carregamos conosco coisas que eram para ser sido tiradas, mudadas da nossa vida durante anos. Levamos erros, carregamos pecados, carregamos erros, falhas, por anos a fio. E sem percebermos, estamos doentes espiritualmente, sem percebermos, ficamos doentes até fisicamente. Porque o pecado adoece o físico. É verdade. Você já leu o que está escrito lá no Salmo de número 32, verso 3 e verso 4. Quero ler com você. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Vamos ler de novo? Isso é muito importante, porque a revelação de Deus, ela vem sobre nós através da sua palavra. Nós vemos Deus, nós entronizamos Deus, mas Deus se manifesta em nós, irmãos, através da voz dele. E a voz dele, pelo seu Espírito, é que muda nosso interior. Eu quero que você guarde no seu coração, não somente veja Deus entronizado entre as nações, mas que você guarde no seu coração a voz dele. Porque nós esquecemos muito disso.
Nós queremos muitas promessas de Deus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, sombra do Onipotente descansa. Sou mais que vencedor, tudo posso naquele que me fortalece. Mas a gente esquece de um monte de outros detalhes que Deus trata, que Ele quer tratar dentro da gente. E eu vou ler mais uma vez para você. Enquanto calhei os meus ossos, meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão e estio. No discipulado, o Espírito vai nos tomando. Não parar para ouvir a palavra de Deus, não parar para ser ensinado, não parar para ouvir Jesus. Os discípulos foram tomados pelo Espírito Santo. Nós também, quando nós paramos para ouvir Deus, nós somos tomados pelo Espírito. E nosso coração vai se tornando um só coração, uma só alma, e mostra, em tudo isso, vai mostrando os nossos pecados. Vai mostrando ali quem nós somos realmente. Ali também somos amparados, ali também a nossa visão de Deus é renovada. Traçamos alvos de vitória sobre o pecado, com vista a uma vida mais sagrada e consagrada a Deus, separada ao Senhor. O nosso ego, na lama, faz com que nós busquemos o arrependimento. Todos nós queremos ser reconhecidos. Todos nós queremos que os nossos dons sejam reconhecidos. Todos nós queremos que as nossas realizações sejam reconhecidas. Quase todos os conflitos na vida são de egos colidindo com outros egos. É vaidade, é o orgulho, e a necessidade determinada às vezes pelo próprio diabo e o mundo, de estar por cima do outro. Devemos reconhecer, irmãos, que esta realidade está mais presente do que nunca em todos os lugares, seja no lar, seja no serviço, seja na igreja. É preciso restabelecer uma lição importante nas nossas vidas, e uma lição que o próprio Cristo, Filho de Deus, nos dá, e que está lá em Filipenses, capítulo de número 2, verso 5 até o verso 8, e diz assim a palavra do Senhor: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. Quantos estamos dispostos a descer? Quanto estamos dispostos a descer? Quanto estamos dispostos a nos humilhar? Quantos estamos dispostos diante de Deus, diante do nosso próximo, diante da igreja, de nos humilharmos como Cristo? Ego, pecado, Deus entronizado, palavra. Quantas verdades que nós precisamos mudar em nós. Quantas coisas precisamos melhorar nas nossas vidas. Tudo pela revelação de um Deus acima, entronizado. Tudo por uma mudança de pensamento. E entendemos então o que o apóstolo Paulo fala, quando ele fala para nós renovarmos o nosso entendimento, transformarmos o nosso entendimento, mudarmos o nosso entendimento. Tudo começa por dentro e nunca foi por fora, na realidade.
Deus nos muda por dentro, Deus muda você por dentro, e a tua mudança interna altera as coisas que estão ao seu redor. O ego é algo que nos detona, é algo que acaba conosco, e às vezes é necessário que nós estejamos dispostos a cada vez mais nos humilhar, porque o ego, ele destrói. Por isso, nossa celebração muitas vezes é muita festa. Por isso que a nossa celebração muitas vezes é muita euforia, pouco choro, pouco lamento, pouco quebrantamento pelo pecado. Por isso não há tantas mudanças como nós queríamos ver. Por isso que às vezes nós não conseguimos ver tantas coisas transformadas na realidade, no nosso exterior, porque o nosso interior ainda não foi mudado. Até quanto temos sido quebrantados? Até quanto temos sido humildes? E até quanto temos sido servos uns dos outros e do próprio Deus? Jesus é a solução para todos nós. A graça de Deus está em Cristo Jesus. Nós só seremos transformados quando permitirmos que Ele entre em nossas vidas, que Ele transforme o nosso interior. A graça só é impressionante quando é vista como remédio para um problema. Enquanto a graça não é vista como uma solução para o seu problema, como a solução para a doença mortal chamada pecado, irmãos, ela vai ser inoperante. Mas quando você vê, quando eu vejo o meu pecado, quando você vê o seu pecado no espelho e o ego na lama, a sua vida vai sendo corroída e condenada pelo pecado. A graça aí, então, ela se torna incrivelmente maravilhosa. A graça, ela vai só operar quando nós reconhecemos que é a graça que sara pecado, que não é somente o favor imerecido daquilo que eu preciso, mas sim aquilo que restaura a minha alma, o meu ego, o meu pecado, que me limpa, que me perdoa, que me deixa mais próximo, que me deixa prostrado diante dele, humilhado diante dele, pronto para servir ele. Aí a graça, ela se transforma em algo inacreditavelmente maravilhoso. Saímos da comunhão com o pecado, saímos da comunhão com o erro, saímos da comunhão com o ego e entramos agora para a comunhão com Deus, por sua maravilhosa graça. Jesus é essa graça, Cristo em nós. Romanos capítulo 5 diz assim: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Aonde a graça, ela opera superabundantemente, ou abundantemente, ela opera, irmãos, onde abundou o pecado, onde há reconhecimento do pecado, onde há reconhecimento do erro, onde há reconhecimento do trono de Cristo, onde há o reconhecimento do poder de Cristo. Quando a gente vê isso, aqui dentro de nós vai sendo mudado as coisas.
O Espírito Santo, o Espírito que controla as nossas, ele vai começar a controlar as nossas vidas, e as nossas vidas vão realmente tendo mudanças internas que vão reverberar e que vão refletir no nosso mundo externo, na nossa casa, no nosso serviço, na sua igreja, na nossa igreja, no meio dos meus irmãos, no meio da minha família. Amém. Amém, queridos. Eu espero que Deus tenha falado com você, que Deus tenha tocado no seu coração, que Deus tenha se revelado a você de uma forma mais clara e mais entendível. Mas, se não aconteceu e alguma coisa aconteceu nesse meio, nosso meio tempo, você, alguma coisa aconteceu e você distraiu, vai lá, rever, acompanhe de novo, vai passo a passo, pede graça, e eu tenho certeza que Deus vai falar com você e conosco. Amém. Que o Espírito Santo de Deus, nesse tempo, nesse momento em que nós estamos tendo muito tempo, que nós possamos então agora, e o primeiro passo é colocar Deus no devido lugar, colocar Deus no trono, colocar Ele no lugar dele. Ele é o nosso Senhor, o nosso Deus. Reconhecendo isso, vão vir muitas mudanças na sua vida. Começa a permitir que o Espírito Santo de Deus trabalhe em você. Não resista. Não deixe seu ego tomar a frente, mas se humilha na presença de Deus e Ele vai operar na sua vida. Amém. Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa te fazer abundante e que a graça dele seja transformadora na sua vida, tá bom? Em nome de Jesus. Nós vamos orar agora, vamos orar por todos, por tudo que nós estamos passando. Eu quero que Deus abençoe você de uma forma espetacular. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nós te damos graças por podermos estar juntos aqui, não juntos fisicamente, mas nós estamos juntos espiritualmente. Nós estamos num mesmo propósito: ouvir a tua voz, ver o Senhor, glorificar o teu nome. E isso é maravilhoso demais para nós. Tua palavra diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no seu nome, tu ali se faz presente, tu, Senhor, se manifesta. E é isso justamente que nós queremos que aconteça, que o Senhor se manifeste, que o Senhor apareça para nós, porque nós queremos ver o Senhor com os nossos olhos, porque ver o Senhor, reconhecer o Senhor no seu trono é o que vai impactar as nossas vidas, que vai nos confrontar, que vai nos atrair. Nós queremos ser a cada dia mais atraídos ao Senhor. E isso só através da tua revelação, a revelação de quem tu és para nós. O Senhor sempre se manifeste em nossas vidas, sempre apareça em nós, para que nós sempre estejamos com os nossos olhos bem abertos, olhando para ti. Peço, Senhor, sobre nós as tuas bênçãos, sobre a nossa casa, a tua proteção, sobre a nossa família, as tuas mãos, sobre os nossos irmãos, que a tua graça esteja sobre eles. Pedimos que o Senhor esteja conosco em todos os momentos, sempre se revele a nós. Precisamos te ver, Senhor. Assim como o Senhor se revelou para Isaías, mesmo ele tendo a sua vida sacerdotal ativa, mas teve a necessidade do Senhor aparecer para ele. Assim também nós precisamos dessa manifestação, dessa revelação do Senhor. Assim como Isaías teve, queremos te ver no alto e sublime trono. Queremos reconhecer a tua soberania. Queremos ver a tua grandeza todos os dias da nossa vida. Queremos ser impactados pela sua verdade, pela tua santidade, Senhor. Porque essa revelação trará sobre nós transformação. Trará sobre nós uma revelação de quem realmente nós somos e o que precisa ser mudado em nós. Assim como Isaías, que viu naquele momento não somente o Senhor, o Rei dos Reis, sentado no sublime trono, mas ele conseguiu perceber seus pecados, suas falhas, seus erros, e pôde também atender o teu chamado.
Pai querido, toma nossas vidas nas tuas mãos. Sempre apareça para nós, porque se há algo que queremos ver, é o Senhor. Peço isso, Senhor, no nome do teu Filho amado, o teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos clamar também pela nossa terra, pela nossa nação, pela nossa cidade. Queremos clamar pelas igrejas que te servem, os teus filhos que estão espalhados sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação e tantas outras nações. Queremos clamar pela tua igreja, pelos os ministérios, ó Deus, todo esse povo que se chama pelo teu nome, que o Senhor possa ajudar, auxiliar, o Senhor dar soluções. Eu sei que existem muitos pastores, como eu e como tantos outros, que estamos preocupados com responsabilidades, preocupados com a igreja, preocupados com o teu povo. Pai querido, abençoa, guarda, direciona. Pai querido, sempre nos revele, Senhor, para nós o que devemos fazer. Guarda e abrevia, Senhor, essa pandemia, esse mal que se alastrou pela terra. Pai querido, que o Senhor ponha um basta, ponha um ponto final, porque todas as coisas estão sujeitas à tua voz. Quando tu fala, tudo acontece. Se o Senhor falar, se eu somente lançar uma palavra, tudo se fará. Eu quero te pedir, Senhor, lança uma palavra sobre a terra, uma palavra de paz, uma palavra de solução, de intervenção sobre esse mal. Pai querido, nós sabemos que a terra jaz no maligno, que a humanidade se desviou de ti, que tudo isso pode ser uma grande mão do Senhor operando para corrigir, mas nós queremos sempre clamar pela tua misericórdia, porque tu és um Deus onde a misericórdia dura para sempre. Eu sei que o Senhor é poderoso e o Senhor é um Deus que perdoa, e a tua palavra diz que se nós nos arrependermos dos nossos maus caminhos e clamarmos, o Senhor viria do céu e sararia a terra. Queremos pedir cura, assim como tantos outros irmãos em Cristo espalhados na face da terra estão pedindo, também nos juntamos a eles para clamar: Senhor, vem com cura. Traz salvação, restauração, consolo para aqueles que perderam entes queridos e auxílio para as administrações, para que possa o Senhor, de uma forma sábia, resolver os problemas do cidadão, das nações, para que haja paz na nossa nação, nas cidades. Em nome de Jesus, queremos te pedir que agora clamamos e pedimos ao Senhor que o homem mau não prevaleça, que os planos maus não sejam bem-sucedidos, que falhem todos os planos malignos, que sejam frustrados todos aqueles que querem se aproveitar, querem ser oportunistas e serem oportunistas em cima da desgraça alheia, da desgraça daquele que é necessitado. Pai querido, repreendemos e clamamos ao Senhor que sejam frustrados planos que não são bons, planos que trazem dor, planos de homens maus. Que a tua bondade sempre seja manifestada e que o Senhor dê sabedoria àqueles que o Senhor mesmo colocou como autoridades, para que eles possam conduzir a nação de uma forma em que nós possamos ver a tua paz. Te pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Assiste aqueles que estão à frente, cuidando de pessoas enfermas e que estão expondo as suas vidas a essa enfermidade, Jesus. Que eles possam ser guardados pelo Senhor. Que o mal não chegue na sua tenda, em nome de Jesus. E que eles possam ver o Senhor. Te pedimos essas bênçãos para a tua honra e para a tua glória. Amém, Jesus. Glória a Deus, queridos. Que Deus assim vos abençoe, tá bom? Deus te dê graça, em nome de Jesus. Nós vamos continuar orando pelo irmão da irmã Fátima, né, o Flávio. Vamos continuar orando pelo irmão Carlos, lá da Vila Margarida, irmã Fátima lá de Goiânia, irmão Carlos aqui da Vila Margarida, que acabou contraindo esse Covid, o pastor Antônio Carlos, reverendo Sérgio Melo, que todos esses que estão enfermos com esse mal possam ser restaurados e possam alcançar graça. A graça do Senhor que cura, que
que traz vida e que haja esperança, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, tá bom? Amanhã nós estaremos de volta às 15 para as 10 da noite, vamos estar aqui e vamos louvando ao Senhor e abençoando aqueles que servem a Ele. Amém? Deus te abençoe. Com muitas saudades de você, né? Vai orando para que as autoridades possam estar liberando as igrejas. Alguns lugares já estão podendo realizar cultos bem com muitas restrições, mas nós queremos servir ao Senhor de todas as formas. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Um grande abraço, um beijo e saudades imensas de todos vocês. Fiquem com Deus em nome de Jesus. Paz, queridos. Deus te abençoe.